Compartilhar a palavra do Senhor, uma palavra que eu tenho certeza que tem o poder para trazer transformação nas nossas vidas. Eu fico muito feliz em poder subir aqui e para compartilhar com os irmãos. Essa semana foi uma semana um pouco difícil lá em casa, né? Crianças gripadas, minha esposa, a área com muita sinusite. Eu inventei de dar uma dor de dente e tem um negócio que não é de Deus. Dor de dente, não, Deus criou todas as coisas, viu que era bom. Dor de dente, não. Mas amém, sobrevivi. Estamos aqui. Queridos, o Senhor me deu há algum tempo essa palavra e eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês já ouviram falar em El Salvador? El Salvador é um país, né? E algo muito surpreendente tem acontecido lá de um tempo para cá, né? O presidente que lá está, ele conseguiu, com os meios, né, que ele decidiu fazer, ele conseguiu melhorar muito, consideravelmente, as questões de violência naquele país. E tem até uma série, um documentário. E aí vai falando um pouco como são as prisões de lá. E eu pergunto aos irmãos, qual é a prisão mais difícil de se libertar? Será que El Salvador tem essa prisão? Me falam também das prisões dos Estados Unidos, das prisões europeias, que são prisões gigantescas, com muita força, com construções firmes. Os irmãos sabem que eu sou advogado e toda semana é cotidiano na minha profissão. Toda semana eu estou em presídio e lá tem um sistema, sabe, que para um advogado passar é cheio de etapas. E lá dentro existem procedimentos que as pessoas que lá estão precisam seguir rigorosamente. E eu fico pensando, será que essas são as prisões mais intransponíveis? Lá em El Salvador, no documentário, vai dizendo que as celas são gigantes e as beliches são de 4 andares e não tem colchão, é tudo no aço e tudo soldado direto no teto e no chão. E eles ficam praticamente com pouquíssimas roupas para não poder esconder nada. Que prisão deve ser? Deve ser uma prisão com uma fortaleza gigantesca. Mas eu não sei se essas prisões são as prisões mais intransponíveis. Eu não sei, durante muitos anos atrás, a gente tem notícias, né, de que presos fugiam com mais facilidade. Aqui no Espírito Santo mesmo é muito difícil isso acontecer hoje no sistema prisional. Mas pensando bem, eu acho que existe prisão mais difícil de ser transponível. E eu acho que as prisões são aquelas que as portas estão abertas. As portas das prisões, às vezes elas ficam abertas. Às vezes nós temos a chave da cela onde nós estamos presos. E ainda assim, eu acho que a prisão mais difícil de se transpor são aquelas que nós decidimos permanecer. Porque na nossa vida, queridos, se nós pararmos para conversar e nós formos pontuar assim, pontos individuais que cada pessoa passa, muito provavelmente para suas dificuldades você mesmo sabe a solução. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de fazer terapia, propaganda, Pamela, de fazer terapia. Quem não fez ainda, olha, é muito importante, muito interessante. Eu fiz há uns 2 anos atrás, e eu achava muito interessante porque conversando com a psicóloga, ela fazia umas perguntas e que eu já tinha a resposta. Eu já sabia o que precisava ser feito.
E a Pâmela está aqui que não vai me deixar mentir. As respostas, queridos, já estão em nós. Será que eu preciso dizer a um homicida que ele não pode matar? Será que eu preciso dizer a um filho que ele não pode desobedecer? Não, ele sabe que não pode. E existem muitas prisões, queridos, que eu e você nos colocamos, que inicialmente foi uma forma que o diabo teve de nos prender. Mas nós estamos aqui. Nós estamos dando lugar ao Espírito Santo para Ele falar aos nossos corações. E ainda assim, nós temos dificuldade de nos livrar dessas prisões. Logo, queridos, aquelas prisões lá, penitenciária de segurança máxima, os presídios dos Estados Unidos, lá, os detentos, eles não têm o controle sobre a sua liberdade. Mas na nossa alma nós temos. O nosso espírito, ele tem o controle. Porque se nós conhecemos a verdade tem o poder de nos libertar. A palavra diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitas vezes, conhecendo a verdade, com a chave nas nossas mãos, nós insistimos em permanecer presos. Conta-se que um elefante de um circo, ainda muito novinho, um elefantinho, ele ficava preso numa corda que para ele naquele momento era muito grossa, né? E ele tentava fazer força para sair, ele puxava, ele tentava correr e ele não conseguia se soltar da corda. Passaram-se alguns anos, aquele elefantinho, ele cresceu. Não sei se você já viu, mas elefante é um bicho grande, é um bicho forte. E a corda eles não trocaram. Eles permaneceram, deixaram a mesma corda que quando era elefantinho, prendia. Agora aquela corda já não era tão grande, já não era tão forte, porque o elefante tinha crescido. Só que ele tentou tanto enquanto elefantinho, que quando ele cresceu, ele parou de tentar. Porque ele achava que ele não ia conseguir se livrar daquela corda. Mal ele sabia que era com um pouquinho da força que agora ele tinha, já seria capaz de romper aquela corda e ele teria liberdade. Mas nós somos assim, nós estamos acomodados dentro de uma prisão na nossa mente, no nosso corpo físico. A nossa carne deseja muitas coisas todos os dias, a nossa mente busca em todos os lugares uma solução para melhorar a nossa vida. E nós estamos tão presos nisso, nós conhecemos a verdade, nós temos a verdade na nossa mão, mas nós preferimos permanecer aprisionados. Paulo em Romanos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 7. Ele vai falar um pouco sobre isso. Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, eu quero ler com vocês. Romanos 7, 14. Quem achou, diga: eu sou salvo. Quem não achou, diga: espera que eu também. Tem uma irmã aqui que é salva, mas não achou ainda. Mas vamos ler, queridos, vamos ler comigo? Diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa.
Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, a gente está falando de quem escreveu isso foi Paulo. Não sei você, mas quando eu chegar no céu, eu vou ter um interesse gigantesco de sentar com Paulo. Porque Paulo, ele foi um homem com uma história surpreendente. Ele era perseguidor. Ele deixou de ser perseguidor porque ele encontrou com Jesus. A Bíblia diz que à beira do caminho ele encontrou com Jesus e ele caiu do cavalo. Sabe, todas as convicções, todas as certezas que ele tinha, todo o conhecimento que ele desenvolveu durante anos, não serviram de nada para Paulo. E ele passou a ter a sabedoria, o conhecimento verdadeiro, assim que ele encontra Jesus. E esse homem, que missionário, abriu diversas igrejas, fez viagens missionárias gigantescas, tinha discípulos, pessoas que o seguiam, escrevia para várias pessoas, e de perseguidor passou a ser perseguido. Inicialmente ele discutia: não, eu sou apóstolo. Já aqui em Romanos nós lemos, ele: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Este homem, ele guerreava todos os dias. A Bíblia vai dizer, ele mesmo disse que ele tinha nele, para que ele não se ensoberbecesse com as profecias e com a palavra que ele tinha, Deus permitiu que permanecesse nele um espinho na carne, a saber, o enviado de Satanás que os bofeteava todos os dias. Então, este homem de Deus, conhecedor de Jesus, conhecia quem verdadeiramente era o Messias. A Bíblia nos fala aqui que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, esse sim ele fazia. Paulo também tinha as chaves das cadeias. E a questão é, se temos a verdade, se conhecemos a verdade, por que que nós insistimos em permanecer preso? Eu não sei você, mas por diversas vezes na minha vida, enquanto eu cultivei o meu pecado de estimação, por diversas vezes na minha vida eu fingia que eu tentava resistir ao pecado. E na primeira batalha eu caía. E quando eu caía, eu ficava assim: eu estou comprometendo a minha salvação, a minha vida com Deus, por isso. E aí eu orava, eu me humilhava, eu chorava na presença de Deus, eu pedia: Deus, me livra disso. E na primeira oportunidade, eu voltava a cair. Porque mesmo conhecendo a verdade,
não era Deus que deixava de fazer algo, porque Deus se apresentava todos os dias. Querido, eu tenho absoluta convicção que em todos os seus passos você percebe a presença do Espírito Santo. Em todos os nossos passos, o Espírito Santo, ele se revela a nós. Não há uma vez que eu e você, a gente venha desviar da verdade, que o Espírito Santo não faça alguma coisa para chamar a nossa atenção e nos impedir de praticar o mal. Todas as vezes, esse é o compromisso dele conosco. Todas as vezes, o Espírito Santo, ele se revela a nós. Todas as vezes. Mas a palavra vai nos dizer sobre um homem que todo mundo conhece. Como que é o nome mesmo? Aquele cabeludo, forte. Isso, tá vendo? Você já sabe quem é. Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele vai e se apaixona. E aquele enviado do cão, Dalila, é um instrumento do inferno contra Sansão. Começa, mas Sansão, de onde vem a sua força? E primeiro ele inventa uma história, ela acredita, ela vai e faz, e não dá certo. Vem cá, uma conversa só com os homens. Mulheres, coloque sua mente em outra coisa. Homens, Sansão era que homem fraco, né? Ainda bem que a gente nunca é assim. Nós, homens, a gente não cai numa conversa das mulheres assim. Elas falam alguma coisinha, a gente nem acredita, né? Nós não, porque lá em casa é assim, né, amor? Eu sou firme. Quem manda lá em casa, amor? Isso aí. Então, olha só, mas se Sansão usasse minimamente um pedacinho do QI que Deus deu a ele, na primeira tentativa de Dalila, ele já ia perceber qual era a intenção dela. Olha, ela pergunta, ele inventa uma história, e a história que ele inventou, ela vai e faz. Se fôssemos nós aqui da nossa igreja, certamente ia ser uma tentativa só e a gente ia, né, encerrar. Mas não. O que Sansão faz? Volta para o mesmo lugar. E aí ela tenta de novo. E aí ele conta uma outra história. E ela vai e tenta essa outra história. E não dá certo. E o que Sansão faz? Volta para o mesmo lugar. Queridos, existem lugares que precisam ser revistos na nossa vida. Existem pessoas que nós precisamos passar a rever se vale a pena manter um relacionamento de amizade com aquela pessoa. Se Sansão, na primeira tentativa de Dalila, espera aí, ela é uma distração para o meu ministério, ela é uma distração para a minha vida, eu vou vazar daqui. Mas não. Existem pessoas que o Espírito Santo grita: encerre a aliança, encerre a amizade, encerre o relacionamento. Existem lugares que não é para você. Existem rodas, falamos hoje na EVE, existem rodas de amigos que não nos cabe. E mesmo sabendo, nós insistimos. Vai chegar uma hora, queridos, a queda ela já está determinada. Se eu quero caber em um lugar que não me cabe, é porque eu quero diminuir para encaixar naquele lugar. E assim como Sansão, o Espírito Santo nos dá a oportunidade de romper. Às vezes a chave que te aprisiona em determinada situação na sua vida precisa ser o rompimento. Você precisa decidir: aqui eu não quero mais ir.
Este lugar não me cabe mais. Porque toda vez que eu vou lá, eu me aproximo do meu ponto fraco. Toda vez que eu me encontro com determinadas pessoas, eu me aproximo do meu ponto fraco. Uma outra mulher, a Bíblia não fala o nome da infeliz, mas fala de quem ela era mulher. Mulher de Ló. Deus deu a oportunidade dela de sair do lugar. Deus deu a oportunidade dela sair. E aí, quando ela está saindo, o que ela faz? O seu corpo físico estava saindo, mas a sua mente permanecia aprisionada. Então ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Existem lugares que não nos cabe mais. E se fisicamente nós conseguimos sair dele, é necessário que a gente se retire também da nossa mente. O Espírito Santo, ele está nos dando a oportunidade de entender, queridos, que muito mais do que nos entregar a chave para sermos libertos, nós precisamos usá-la. Um profeta muito conhecido, Eliseu, ele faz algo que nós precisamos aprender. Quando Eliseu ele é chamado, ele faz para dar uma atitude, ele mata os bois, ele queima o arado, ele destrói os instrumentos do seu antigo trabalho, ele rompe de vez com o porto seguro que ele poderia ter. E às vezes é isso que a gente precisa fazer. Você pensa comigo, Pedro, Jesus ele morre, antes de ressuscitar, o que Pedro faz? Ele volta para a rede, ele volta para pescar. Aqui parece que deu errado, então qual é a solução? Retornar para o passado que eu tinha. Eliseu não. Se a promessa de Deus não se concretizasse na vida de Eliseu, ele não tinha sequer para onde voltar. São decisões na nossa vida, querido. E quando eu fiz a terapia, o que me marcou na terapia foi entender a necessidade que eu tinha de fechar portas. Eu percebi que eu tinha milhares de portas abertas e que eu não precisava mais ter acesso àqueles lugares. Sejam portas emocionais, questões do meu passado, questões da minha história que me prendiam naquele lugar, e toda vez que alguma coisa na minha realidade hoje acontecia, eu voltava lá para ver o que tinha acontecido no meu passado, e aquilo me trazia culpa, me trazia traumas. Existiam portas profissionais abertas que eu sofria muito mais do que lucrava, que me prendia e me fazia não perceber as outras oportunidades que eu tinha. Portas abertas. E foi quando eu percebi, queridos, que para que Deus abrisse as portas que Ele tinha prometido para mim, era necessário eu parar e fechar uma de cada vez. E aí eu fui lá no meu passado, em traumas emocionais anteriores, e eu fechei a porta. Eu fui na minha vida profissional, portas que me prendiam de prosperar, portas que tomavam meu tempo e não me dava nada de retorno, eu fechei. E portas precisam ser fechadas para que Deus abra novas portas. Eu falei hoje de manhã, testemunhei hoje de manhã na Eve, que na expectativa
de Deus. Eu desejo muito, os mais próximos sabem, Deus conhece esse desejo do meu coração. Eu desejo muito trocar de carro, há algum tempo já. E aí, na expectativa de a qualquer momento, alguma das coisas que vão me dar um resultado surgirem, eu deixava o carro que hoje eu tenho de lado. Precisava fazer um negócio, mas será que é urgente assim? Robson sabe, né, Robson? Será que é urgente assim? Vamos tentar mais um pouquinho. Aí chegava num ponto que não tinha mais como nem andar com o carro. Aí, Robson, aí ele manda para cá, aí ia. Aí voltava. Aí tinha outro negócio que tinha que fazer, mas a qualquer momento, Deus pode abrir a porta. E eu vou só deixar onde estiver esse carro, eu vou deixar ele parado. E vou para o carro que Deus vai me dar. E aí o Espírito Santo falou algo no meu coração. Quer ver? O que eu vou falar, todo mundo já sabe. Inclusive eu já sabia. Se eu não souber administrar o pouco que Ele me dá hoje, como eu vou querer que Ele me coloque em algo melhor e maior? Se nós não conseguirmos administrar o pouco que temos e entender que o pouco que temos também foi Ele quem nos deu. O carro que eu tenho me leva para o trabalho. O carro que eu tenho me traz para a igreja. O carro que eu tenho hoje me leva para o meu lazer com a minha família. O carro que eu tenho hoje, se algum irmão estiver precisando ir para qualquer lugar, meu irmão, é seu também. E eu não estava cuidando de algo que também foi Deus quem me deu. E eu deixava essa porta de um carro que eu estava insatisfeito, aberta, esperando que outra se abrisse. E aí Deus falou comigo, não, enquanto você não fechar essa porta, entender que foi eu que te dei, e cuidar, vai demorar o outro. E aí eu cheguei para o Robson, vamos fazer tudo que precisa, vamos começar a fazer tudo que precisa. E estamos fazendo. Porque eu preciso entender, queridos, que as coisas no mundo espiritual, elas não se atropelam. Elas não se atropelam. Portas precisam ser fechadas para que Ele abra novas. E sabe qual é o interessante? Ele já tem para mim. A Pâmela já até sonhou com o meu carro. Ele já tem para mim. Ele já tem para você, querido. Ele já tem preparado para você. Mas nós precisamos estar libertos de mentalidades que nos aprisionam. Nós precisamos nos libertar de prisões que nos... E as prisões, chega um momento que a prisão ela deixa de ser uma arma do inimigo e passa a ser uma arma nossa, contra nós mesmos. O inimigo já perdeu. Ele já foi derrotado. Ele já não tem mais controle sobre as nossas vidas. A chave já é de Deus e Ele já nos entregou. Nós precisamos nos libertar, queridos. Nós precisamos aceitar o que Deus tem nos dado. Ei, você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais ser prisioneiro de uma mentalidade de miséria. Você não precisa mais ser prisioneiro das armas do inimigo contra você. Você é livre. Você conhece a verdade. Eu conheço a verdade. E a verdade que nós conhecemos, ela nos liberta. Nós somos livres. Mas eu vou precisar deixar para trás aquela pessoa que me viu crescendo. Sim, me maltratou, mas me acompanhou até. Deixe. Mas eu vou precisar abrir mão daquilo que me dá tanto dinheiro, aquilo que me leva para lugares, mas é errado, deixe.
Mas eu vou precisar. Mas vocês sabem, eu preciso às vezes relaxar. Eu preciso às vezes, que a minha mente precisa. Eu vou fazer aquilo ali. Ninguém está vendo. Deixe. Abandone. Seja livre. Você não precisa ser marionete do capeta. Você não precisa ser. Você é livre. Aleluias. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás, inclusive foi através desse vídeo que o Espírito Santo me inspirou nessa palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos. Diácono, você coloca aí, diácono, você apaga a luz para a gente. Vocês vão entender um pouquinho. Tem volume? Não sei se deu para ver direitinho, mas às vezes, na maioria das vezes, nós já temos a tesoura. Só que a gente prefere colecionar tesouras do que usar para nos libertar. Queridos, o Senhor, Ele
E é verdade que muitas vezes nós somos amarrados. É verdade que muitas vezes nós somos prisioneiros. Mas seja através da oração, seja através da palavra, seja através de louvores, o Senhor, Ele nos dá as tesouras. O Senhor, Ele nos dá as chaves das cadeias. Só que a gente acostuma a pegar uma palavra que nós ouvimos aqui, a gente leva para casa e aí coloca na estante a palavra. A gente pega nosso clamor, nosso pedido a Deus de liberdade, de transformação, de renovo, de restauração. A gente pega aquilo e expõe no aparador da nossa sala. O Espírito Santo nessa noite, Ele nos chama a pegar toda a palavra que um dia você já ouviu. Você lembra aquela palavra poderosa que você chorou, que o Espírito Santo te tocou e que você decidiu mudar? Aquela palavra que você falou, não, depois de hoje eu vou orar todos os dias. Não, depois dessa palavra de hoje, eu vou me render, eu vou me relacionar com o Espírito Santo, eu vou ser de Deus. Não, depois que o Espírito Santo ministrou nesse culto de hoje, não, eu nunca mais vou desonrar minha família. Eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou deixar de ser miserável com aquilo que Deus me deu e eu vou ser fiel no dízimo, nas ofertas. Não, depois dessa palavra de hoje, a minha vida será transformada. E a gente sai da igreja, a gente chega na segunda, na terça, na quarta-feira a gente nem lembra mais o versículo base. Na quinta-feira, na sexta, e a gente pega aquela palavra que naquele culto foi transformadora para nossas vidas e expõe ela numa estante ou guarda numa mala. Eu vou colecionar palavras abençoadoras, está tudo aqui na mala. Ah não, eu vou colecionar clamores fervorosos na madrugada, que não foram capazes de mudar quem eu sou. E não por conta do Espírito Santo, não por falha de Deus, mas é porque no outro dia eu esqueço do que eu clamei. Aquele louvor poderoso que toca o meu coração. Ah, ele é lindo, né? O louvor é lindo, mas eu não vou colocar na minha playlist não, porque senão toda hora eu vou ouvir e aí de repente eu estou no trabalho, aí eu vou me emocionar. Não dá para ficar fazendo isso. Quando eu lembrar dele de novo eu ouço. E a gente vai colecionando, queridos, colecionando coisas que deveriam transformar a nossa vida, mas que se tornam ineficientes, porque eu não coloco no lugar onde ela deve ser colocada, porque eu não uso da forma que eu deveria usar. Eu coleciono e nunca mais abro para ver. Existem áreas da minha vida que eu ainda preciso. Existem cordas que puxa de vez em quando um pé meu, que eu preciso abrir a mala, pegar as tesouras
e definitivamente cortá-las. Queria te convidar a ficar sobre os seus pés.